Vamos lá, amados irmãos, irmãs, professores, professoras. Vamos então dar sequência na segunda aula, tá bom? E aí nós vamos juntá-las para domingo agora você ter um pouquinho dessa linha de raciocínio e você dar a sua aula, tá bom? A partir da sua vivência. Irmãos, eu falo isso porque como foi eu que escrevi, por graça, misericórdia, por compaixão, eu reconheço isso e aí com certeza eu vivo essa realidade, não sou merecedor de coisa alguma. Eu sei de onde Deus, eu sei quem eu era, eu sei, aliás, eu sei quem eu sou, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o que Deus fez comigo, eu sei a condição miserável que eu sou. E isso é uma realidade na minha essência, na minha vida. Então, na verdade, como eu escrevi essa lição aqui, como eu escrevi toda essa revista, e tudo isso eu não estou falando aqui de forma alguma para vangloriar-me, para dizer que eu sei mais, que, pelo contrário, tá bom? Pelo contrário, o que foi escrito aqui foi fruto de estudos, foi fruto de leituras, de meditação, de oração. E eu sei que eu também apanhei muito, tá bom? Eu apanhei muito. Então eu tô assim, eu vivo essas lições a partir daquilo do que eu aprendi das escrituras, aprendi, né, nesse desenvolvimento para passar para os amados irmãos. Então eu estou dentro desse processo. E é por isso que eu digo para você que você também tem que fazer o mesmo, né? Estudar e vivenciar isso, para você entrar nessa mesma dimensão. Eu sou um homem muito privilegiado nesse aspecto, de tudo aquilo que Deus fez comigo, né? De tudo aquilo que Deus me fez passar de experiências, e tudo isso que está relacionado nessa revista tem a ver com esse conteúdo. E eu vejo o quanto Deus tem sido bondoso para com a minha vida, apesar de eu não merecer absolutamente nada. Mas eu quero que você viva também essa essência. E se todos nós vivermos essa essência a partir de nosso interior, se todos nós vivermos isso, somos aí 18, 20 pessoas, 23, 24, não sei, contando com os secretários. Se nós vivemos isso e passarmos isso adiante, eu estou falando para você, eu garanto que essa igreja nunca mais será a mesma e nós estaremos em um outro nível espiritual muito mais elevado para que o nome do Senhor seja glorificado e nós estaremos proclamando a salvação, o evangelho da salvação, sem necessidade de abrir a boca sequer, tá bom? Se todos nós fizermos isso, e esse é o meu sonho, tá bom? Esse é o meu sonho, que a igreja do Senhor Jesus, ela verdadeiramente frutifique na sua essência, e não na vaidade. A igreja não é a igreja não é uma instituição comercial, a igreja não é uma instituição, não é um cinema, um teatro, não, a igreja não é um quartel-general, a igreja é um lugar de pessoas que se reúnem, pessoas lavadas pelo sangue do Cordeiro, que se reúnem e elas vivem essa essência da verdade. E a verdade maior é essa, é que todos nós somos completamente, inteiramente, integralmente dependentes da graça, da misericórdia, do amor, da compaixão de Deus, tá bom? Então, vamos viver isso aí, ok? Vamos lá. Falando agora do segundo ponto, né? Uma boa consciência, e aqui eu quero que você traga isso para os seus alunos, de ter essa boa consciência, né? Desse aspecto. Essas aulas são tão importantes que elas vão construir essa consciência na mente de muita gente aí, tá bom? De muita gente. Então vamos lá. É interessante ressaltar que quanto mais nos aprofundamos no conhecimento do Evangelho e na intimidade com Deus,
mais aumenta a consciência do quanto somos miseráveis espiritualmente. Isso aqui é uma realidade, tá bom, irmãos? Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais a luz que há nele, né? Ele é a luz, Deus é o Santíssimo, Deus é a referência da perfeição, Deus. Quanto mais nos achegamos a Ele, mais vai revelando em nós, no nosso interior, que nós somos miseráveis, somos carentes, nós somos dependentes plenamente. Quanto mais, irmãos, às vezes eu fico pensando que as pessoas estão fazendo o inverso, né? Elas estão querendo se aproximar de Deus, mas não estão querendo que Deus revele a elas quem elas são. E elas querem se aproximar de Deus para alimentar as suas próprias mazelas, quando é o inverso. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Deus nos esvazia de nós mesmos. Você pode perceber, irmão, que as pessoas que são espiritualmente maduras, elas são pessoas que são centradas em Cristo, de tal maneira que o falar delas você percebe isso. São pessoas, são pessoas que têm uma no sentido de homeostase, né? A homeostase é uma palavra que diz, ela tem um equilíbrio emocional, um equilíbrio biológico, um equilíbrio psicológico. A sua psi, né? A sua alma está em harmonia, está em equilíbrio. Então, são pessoas que caminham equilibradas. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós temos essa noção de que somos plenamente dependentes. Isso nos quebra, isso nos joga lá no chão. E quando a gente se levanta tão humilde, tão assim, dependente, né? A gente vai para tudo que a gente fizer, tudo que a gente falar, tudo que nós fizermos no reino de Deus, é algo que nasce da natureza de uma nova essência que conhece plenamente essa dependência. Então, não há vaidade, não há soberba, não há arrogância. Essas pessoas que têm essa profunda intimidade com Deus, elas entenderam que nós não estamos aqui para dominar ninguém, nós não estamos... As pessoas que já chegaram a esse nível, elas têm a consciência de que elas estão ali só para ensinar. Se as pessoas querem aprender, amém, glória a Deus. Se não querem aprender, paciência. É interessante, irmãos, entender isso, nessa dependência. E aí eu quero que você, não está na lição, mas eu estou trazendo aqui para elucidar, né? Se você for no livro de 2 Timóteo, vai lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 20, no capítulo 2, tá certo? Esse é um texto que eu trago comigo, é um texto de cabeceira, né, que eu trago comigo. 2 Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, a partir dos versos de número 23, você vai ver algo interessantíssimo aqui, que traz essa essência. Aqueles que estão na intimidade com Deus, que vivem exatamente isso, não estão preocupados com qualquer aparência exterior. A única coisa que elas querem é que Deus seja revelado no coração das pessoas. Somente isso. E aí é por isso que ele vai dizer lá, o apóstolo Paulo, dando um conselho para o jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta. Vai lá comigo, capítulo 2, ele vai dizer assim, verso 23, a partir do verso 23. Ele vai dizer assim, olha, Timóteo, rejeita as questões loucas. Não discute essas questões loucas, doidas, né? Rejeita as questões loucas e sem instrução. Ou seja, para de ficar trocando palavras, né, loucas, sem instrução, sabendo que só produzem contendas. Olha o nível, né? O nível está tão elevado dentro desse aspecto da comunhão com Deus, da sabedoria de Deus.
que ele vai dizer assim, olha, não vale a pena você ficar contendendo com essas coisas. O que você tem passa, né, de uma forma muito simples, muito sincera. E ele vai dizer assim, ó, verso 24, e ao servo do Senhor, aquele que está em íntima comunhão com Deus, o servo verdadeiro que apenas quer servir ao reino, que não tem nenhuma outra, não tem nenhuma outra intenção a não ser servo, a não ser servir, a não ser aquele serviçal, só isso. E é do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a vontade de Deus seja estabelecida. E aí ele vai dizer, ao servo do Senhor não convém contender, não briga, não discute, não entra nessas questões loucas, sabe? Faz a tua parte. Ele vai falar assim, mas sim ser manso para com todos. Manso para com todos, porque ele também é servo. Ele é servo de todos. E o que ele está fazendo ali dentro do reino de Deus é servir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Somente isso. E aí ele vai dizer assim, olha, ser manso para com todos, apto para ensinar, alguém que tenha maturidade e vivencia na prática aquilo que ele está ensinando para os outros, né? Apto para ensinar, sofredor. Sofredor aqui é porque ele está vendo a saída do problema. Ele como está íntimo com Deus, como ele está na dependência de Deus, ele está vendo que aquela pessoa ou aquele grupo, ele está vendo que ele tem a resposta, mas as pessoas não querem, as pessoas não estão interessadas. E aí ele fica sofrendo essas angústias, porque é como se você visse uma multidão de gente caindo no abismo e você sabe aonde está, você sabe como tirá-las, mas elas não querem, elas querem permanecer nas suas vaidades, nas suas soberbas, nas suas concupiscências, nas suas impiedades, nas suas incredulidades. Elas querem isso, ou elas estão cegas, né? Na verdade ele vai falar sobre isso, sobre essa cegueira espiritual. Ele vai dizer assim, olha, sofredor, instruindo com mansidão. E aí ele vai dizer assim, instruindo com mansidão aos que resistem. Então é por isso que não deve haver nenhum tipo de confronto. Instrui com mansidão aos que estão resistindo, tenta passar alguma coisa para eles. Aí ele fala algo interessante aqui, irmãos, isso aqui que é importante para você e para mim. Haver, se porventura Deus, olha só, não é eu, não é ninguém, não é nada, irmão, isso vem de Deus, todo dom perfeito vem do alto, toda boa dádiva vem do alto, então é Deus, ó. Haver, se porventura Deus lhes dará arrependimento, é Deus que tem que conceder a essas pessoas a consciência de onde elas estão, o que elas necessitam fazer. O arrependimento vem de Deus também. Então, a ver se Deus dê a essas pessoas arrependimento para conhecerem a verdade. Ou seja, eu não tenho que estar em confronto, eu não tenho que estar me desgastando, eu não tenho que mandar em nada, não é eu, irmãos. Nós precisamos de entender, é por isso que quanto mais nós chegamos nessa intimidade com Deus, mais tranquilo nós ficamos, mais em paz nós ficamos, porque nós temos a consciência que somos apenas, tão somente instrumento de Deus. Se Deus fizer, está feito, se Deus não fizer, não está feito, se Deus convencer, está convencido, se não convencer, não está convencido. Essa questão precisa estar em nós. Isso quebra toda a vaidade, nós não somos nada, irmãos, completamente dependentes de Deus. Aí ele vai falar, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento, para conhecerem a verdade. Porque essas pessoas estão andando nesses caminhos das trevas, porque elas não estão na verdade. E quem vai mostrar a verdade para elas é Deus. Através da instrumentalidade sua, né? Através da minha instrumentalidade, mas na verdade é Deus que vai fazer. Eu não tenho nenhuma participação nisso, a não ser um instrumento, só isso. E mais nada, mais nada. Ele vai falar assim, ó,
a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presas. Ou seja, irmão, quem vai fazer isso é Deus. Quem vai desprender essas pessoas do laço do diabo é Deus. A única coisa que eu tenho que fazer é orientar, é falar. Se quer ouvir, se não quer ouvir, irmão, é Deus que vai convencer, é Deus que vai fazer, a parte é dele. Então, é por isso que nós temos que deixar de lado toda a soberba, toda a vaidade. O que nós estamos ensinando, irmãos, é que nós vivenciamos. Se as pessoas estão querendo aprender, isso aí é elas e Deus, essa experiência é individual. Por isso, traz o sossego da nossa alma, tá bom? Então, voltando para a lição aqui, né? Quanto mais nos aprofundamos no conhecimento do Evangelho e na intimidade com Deus, mais aumenta a consciência de quanto somos miseráveis de espírito, completamente dependentes de Deus. E se somos dependentes de Deus, plenamente dependentes, nós descansamos, porque é Deus que tem que fazer. E aí eu vejo a palavra no Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está descansando no esconderijo do Altíssimo, aquele que está morando nessa intimidade com o Altíssimo. O que ele vai dizer? A sombra do Todo-Poderoso descansará. O que eu tenho que fazer, queridos? O que eu tenho que fazer é a minha parte. É fazer a minha parte. É ser santo, ser honesto com Deus, obedecer ao Senhor, fazer a minha parte na intimidade dessa essência da comunhão verdadeira com Deus. É estar na verdade. O mais, irmão, ele fará. Essas palavras são tão claras para quem pode entendê-las, né? Ele vai falar sobre isso. O mais ele fará. Buscai, né, o reino de Deus, sua justiça e tudo, e os mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Irmãos, isso é dependência. Isso é total dependência. E quando nós temos essa consciência, o nosso espírito se aquieta. Então é isso. Vamos lá. Nesse sentido, é fácil entender a essência e o poder da palavra do Mestre Jesus Cristo, quando ele diz: fiquem sabendo que os que se julgam príncipe entre as pessoas, delas se tornam senhores. E os grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Não será assim. Entre vocês, discípulos, não façam isso. Não queiram se julgarem príncipes. Não queiram estar sendo senhores das pessoas. Não queira essas coisas. Isso vem da vaidade. E ele vai continuar, né? Mas entre vós não seja assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, que seja o serviçal de todos. Ah, meu amado irmão, que palavra de Jesus é essa? Qualquer que entre vós quiser ser grande, que seja o serviçal de todos. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, que seja o servo de todos, porque o Filho do Homem também veio para ser, também não veio, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, versos do 42 ao 45. Irmãos, isso aqui é muito claro. Isso aqui é tão evidente, isso aqui é tão transparente. O reino de Deus é uma pirâmide invertida.
nessa sociedade, desse mundo que vivemos, o reino de Deus é uma pirâmide invertida. Irmão, se nós queremos ser os primeiros, nós temos que ser os últimos mesmos. Deixa as pessoas passarem na frente. Nós somos os últimos. Quem quiser ser servido, que vai servir. Sabe? Irmãos, o maior privilégio é você servir as pessoas. É para isso que nós fomos chamados. Para ser servos. Para servir com toda a graça, com todo o amor, na consciência, irmãos, que nós estamos tendo um grande privilégio. E é por isso que Jesus vai dizer, olha, eu fiz isso, eu que sou o Senhor, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, eu vim para dar a minha vida por vocês. Irmãos, isso é tão profundo, isso precisa ter uma meditação sobre isso. Meu irmão, isso quebra todas as vaidades, isso quebra todas as arrogâncias, isso quebra... Irmãos, a gente fica vendo pessoas na igreja querendo ser alguém. A gente fica vendo na igreja as pessoas querendo ser senhores dos outros. Irmãos, o próprio Jesus não fez isso. O próprio Jesus não fez isso. E ele vai ensinar os seus discípulos, ele vai declarar, olha, se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser me seguir, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer entrar no reino do meu Pai, precisa fazer a mesma coisa, precisa me seguir da mesma forma. Isso não é, irmãos, teórico, isso é prático, e é tão prático que ele vai falar, olha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. É difícil mesmo, não é fácil não, mas você tem que matar essas coisas, essa vaidade, essa soberba, essa arrogância, esse desejo de querer mandar nas pessoas, esse desejo de querer manipular as pessoas. Para com isso, siga-me, vem comigo, dê o exemplo, assim como eu vou dar o exemplo e vou entregar a minha vida por amor a vocês, indo na cruz do Calvário, em obediência ao plano da salvação. Façam o mesmo, entregue as suas vidas a servir ao reino de Deus, e vocês vão me seguir e vão deixar um testemunho maravilhoso para que outros possam seguir a vocês. Ou seja, irmão, nós temos uma grande missão de fazer discípulos. E nós não... Entenda isso, querido. Entenda isso. A nossa missão como igreja é fazer discípulos. Mas olha só, fazer discípulos é alguém que me segue. Eu não vou fazer discípulo de Jesus. Quando Jesus diz assim, olha, fazer discípulo de todas as nações, batizando-as, né? Mateus capítulo 28, não preciso ler porque não vai dar tempo, mas com essa missão que é o ID de Jesus e a missão da igreja, ele está dizendo, olha, vocês façam discípulos. Mas Jesus em nenhum momento ele quis dizer, olha, que vocês façam discípulos meus. Não, vocês façam discípulo de vocês. Se eles vão te seguir porque você está seguindo a Jesus, então é isso que é o verdadeiro discípulo. O apóstolo Paulo fala sobre isso quando ele diz assim, olha, sedes, pois, os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou fazendo discípulos, me sigam, porque discípulo é isso, discípulo é fazer o que o mestre está fazendo. Então, me sigam porque eu estou seguindo a Jesus. Então, se todo mundo me seguir e eu estou seguindo a Jesus, vai todo mundo na mesma direção. Ou seja, irmão, nós estamos querendo fazer discípulos, mas nós mesmo não estamos sendo exemplo. Em outras palavras, como é que eu posso fazer discípulos se eu estou no lugar errado? Estou fazendo errado. Ou seja, se alguém me seguir, vai estar seguindo a Jesus? Se alguém olhar para mim nos meus exemplos, naquilo que eu penso, naquilo que eu falo, naquilo que eu ajo, nas coisas que eu estou vivenciando, nas minhas expressões, se alguém olhar para mim e fizer o mesmo que eu estou fazendo, esse alguém vai encontrar-se com Jesus? Ou esse alguém vai se encontrar com as mazelas da minha alma? Com as mazelas do meu interior? Esse alguém vai se encontrar com quem? Quem está aqui dentro? É Jesus?
quem está aqui dentro? Ou será que é as minhas mazelas, os meus traumas, as minhas decepções, as minhas feridas, e aí eu transmito a elas, elas vão me seguir, elas vão estar saudáveis ou elas estarão doentes? Você consegue entender que fazer discípulos não é fazer discípulos seguidores de Jesus, em primeiro lugar? Fazer discípulo é fazer discípulos. Você é o fazedor de discípulos, eles vão te seguir porque você está seguindo Jesus. Entende essa corrente? Entende essa corrente? É esse processo. Então, nesse sentido, é fácil entender a essência e o poder da palavra de Jesus nesse aspecto. Sejam servos verdadeiros, né? Aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Aquele que veio para servir, que sirva. Jesus falou sobre isso, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. Continuando a lição, né? Assim, o pobre de espírito não é uma pessoa depressiva, com baixa autoestima ou vitimista. Ou seja, irmão, do que eu estou falando é exatamente isso. Eu não posso jogar nas pessoas, né? Como discípulo de Cristo e fazedor de discípulos, eu não posso jogar nas pessoas os meus traumas. Eu não posso jogar nas pessoas os meus medos, as minhas mazelas da minha alma que não foram curadas. Sabe? Porque senão, se elas me seguirem, elas vão ficar doentes também. A minha baixa autoestima. Então eu preciso ser ovacionado, eu preciso ser elogiado, eu preciso receber atenção, porque eu estou tão de baixa autoestima que se eu não receber essas coisas eu morro. Eu preciso estar sendo acompanhado, eu preciso estar com pessoas à minha volta, porque eu me sinto em solidão. Ou seja, essas mazelas da minha alma, elas expressam quem eu sou na minha essência de doente. E essas pessoas que me seguirem e forem meus discípulos também adoecerão. É por isso que nós precisamos curar a nossa alma, queridos. Nós precisamos curar a nossa alma. Então, assim, os pobres de espírito, aqueles que estão dentro do reino de Deus, não são pessoas depressivas. Não tem nada a ver com isso. Essa depressão, essa doença da alma, tem a ver com a doença da alma. Tem a ver com o tratamento. E não com o reino de Deus em si. Então não são pessoas depressivas, não são pessoas com baixa autoestima ou vitimistas. Não, nada disso. Nem se refere a pessoas tímidas ou sem poder econômico. Significa que o discípulo de Jesus, aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, conhece as suas limitações e fraquezas e reconhece que sem a graça do Senhor é impossível viver uma vida cristã e que por isso não tem qualquer motivo para se orgulhar ou ficar presunçoso ou arrogante, pois o reino dos céus é uma dádiva aos quebrantados, humildes e arrependidos, e não pode ser alcançado através de qualquer esforço. O reino de Deus não pode ser alcançado por qualquer esforço, barganha ou talento humano. É exatamente o contrário. No reconhecimento que nós não temos nenhum mérito e somos completamente dependentes de Deus, é que nós entramos no reino, é que nós tomamos posse dele. Então a condição de pobre de espírito é uma consequência da verdadeira conversão, do verdadeiro nascimento e da consciência da realidade de quem somos. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Algumas pessoas dizem que o reino de Deus é tomado à força, e elas usam um texto que não tem nada a ver com a verdade. É lá Mateus capítulo 11. Na verdade, Jesus está criticando as pessoas que tomam o reino à força. É por isso, se você for lá fazer uma pequena exegese, bem pequenininha, alguma coisa bem básica, você vai ver que Jesus fala exatamente sobre isso.
No capítulo 11 de João, de Mateus, ele vai dizer assim, Jesus vai dizer, ó, e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino de Deus, ou seja, as pessoas querem tomar o reino de Deus à força. Se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Na verdade, o reino de Deus, ele é concedido pela graça e pela misericórdia de Deus aos quebrantados, aos miseráveis, aos pobres de espírito. Desses é o reino dos céus. Tá bom, amados irmãos? Então fica aqui essa aula para que você possa ter aí mais um subsídio, uma boa e excelente aula nesse domingo, tá bom, amados? Importante, vamos seguir essa linha, porque certamente nós estamos aprendendo o que é e como entrar no reino de Deus, tão necessário para todos nós, tá bom? Fica com Deus, excelente sexta-feira para todos, excelente final de semana e até domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau!